Saudações tricolores, que alegria, novamente juntos, que delícia, o programa que resgata a memória e a história do nosso Fluminense Futebol Clube. Um clube que tem uma história que jamais será igualada por qualquer um outro clube brasileiro. Podem falar o que quiser, mas a história do Fluminense jamais será igualada. E vocês sabem que toda semana a gente traz um ex-jogador, uma grande personalidade, um ídolo, para conversar com vocês. A importância disso é resgatar a história, é mostrar a história. E quem não viu esses atletas jogarem, vai saber um pouquinho, vai conversar um pouquinho, vai entender um pouquinho, porque o Fluminense sempre foi e sempre será grande, por causa desses caras que ajudaram, quando vestiram a camisa do Fluminense, a construir, a botar um tijolinho a mais nessa história fantástica, extraordinária, eu diria, sensacional. E hoje, para minha alegria, um cara que chegou no Fluminense, no infantil, saiu contra a vontade dele, no famoso troca-troca, o primeiro troca-troca que se bobeou no Brasil de repercussão, entre o Fluminense e o Clube de Remo, e o negócio é o seguinte, ele, quando entrava em campo, e brigava muito porque o Fluminense só tinha cracaço, o que mostrava que ele era bom pra caramba. Para poder ficar naquele time, para poder ficar no grupo, tinha que ser muito bom. Um cara de um nível acima da média, com todo respeito ao jogador de futebol, esse cara é acima da média, uma consciência política, uma consciência de cidadão, de cidadania, escritor, foi treinador também, não sei se vai voltar a ser, vai falar para a gente daqui a pouquinho. Enfim, com muita alegria, a gente está trazendo um cara 10, nota 10, aqui no programa Que Delícia, que você acompanha no canal do Marcelo Johan e em demais outros canais e plataformas, como tem o canal Fluminense, do meu querido Cláudio Cotti, nas redes sociais, página e perfil do Ricardo Mazella. Essa apresentação foi muito legal, hein, Cláudio? Estou louco para dizer o nome dele. Né, Cláudio? Que delícia, Cláudio! É isso aí, Mazella. Que delícia! Saudações tricolores a você, nosso amigo que acompanha o programa Que Delícia. E o convidado de hoje, Mazella, eu tenho o maior prazer em receber essa pessoa aqui. Primeiro que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente na época que eu coordenava a Rádio Flu lá nas Laranjeiras. Eu tive um encontro com ele na antiga Flu Boutique do nosso saudoso Remo, que nos deixou, né? E, além de ser um cracaço de bola, ele foi um dos grandes craques que passou pelo Fluminense. Cracaço de bola, jogava canhoto e de uma inteligência rara, raríssima. Craque de futebol, escritor, jornalista, tem uma inteligência sensacional. E eu vou deixar agora contigo, Mazella. Antes de apresentar... Antes disso, Claudinho, vamos botar o nosso Aldair Júnior, grande tricolor, claro. Um dos maiores narradores do rádio do Rio de Janeiro, tá aí. Tá meio rechonchundinho, precisa emagrecer um pouquinho, mas tem uma memória privilegiada e ele me dizia, pô, Mazella, uma das minhas frustrações não foi ter visto esse cara jogar. Não é isso, Aldair? Saudações tricolores. Saudações tricolores a você ligado com a gente, acompanhando o Que Delícia aqui no canal do Marcelo Johan. Enfim, esse cidadão, um homem, um craque também nos gramados, um craque da literatura, publicou 7 livros, dentre eles O Futebol, a Arte de uma Paixão, pela editora Guanabara, e o outro livro que ele publicou, À Beira de um Gramado de Nervos, pela antiga editora Editar. Ele jogou nesse time aqui, Mazella, semifinal do Brasileiro de 75. Félix, Toninho, Silveira, Edinho e Marco Antônio, Zé Mário, Paulo César Caju e Rivelino, Gil, Manfrini e ele. E depois, durante o jogo, entrou o Kleber, aquele antigo meio-campista que jogou na equipe do Fluminense. Enfim, um jogadoraço, fez naquele famoso troca-troca em 75, presidente do Flamengo, Hélio Maurício, e em 75 do Fluminense, Francisco Horta. Vieram para o Fluminense o goleiro Renato, o lateral esquerdo Rodrigues Neto e o atacante Doval, o gringo. E foram para o Flamengo o goleiro Roberto, o lateral direito Toninho Baiano e ele. E agora a apresentação é contigo, Mazella. Bota ele na tela aí. Tá carequinha, mas olha lá, bota ele na tela. O nome desse cara carequinha com vistosa camisa, um casaco vermelho e azul da FIFA, é José Roberto Lopes Padilha, 12 de junho de 1952, 68 anos, já 69, o maior jogador de Três Rios, da história de Três Rios, né? Já foi a apresentação.
Zé Roberto, meu amigo, é um prazer revê-lo. Que delícia estar no Que Delícia. Olha o Zé aí. Gostou da apresentação? Foi à altura do seu futebol a nossa apresentação? Deixa esvaziar o balão, né? A gente fica esquecido aqui na cidade. De repente, essa sucessão de elogios, nós estamos... Muito obrigado pelo carinho de vocês. Você merece, Zé. Você merece, Zé. Você merece. Você recebe isso, não. Então, muito, de coração, muito obrigado pela gentileza, a oportunidade de trabalhar com vocês. Enfim, eu tenho muito orgulho de ter... Às vezes você tem um problema na vida, você perde um emprego, acontece alguma coisa desagradável na sua vida, eu vou lá, abro a minha gaveta, pego a camisa do Fluminense e falo, eu não posso reclamar da vida. Se eu conseguir o meu grande sonho de menino, que era jogar no meu time de coração, e joguei por 7 anos, me formei cidadão, eu devo muito ao Fluminense. O Fluminense não é um time de futebol, é uma escola de vida, porque eu peguei Pinheiro, Roberto Alvarenga, Paulo Alvarenga, tudo de bom, de Zé de Almeida. Boas, Zé de Almeida, que você sai da sua casa no interior e vai ficar na cidade grande e se cerca de pessoas desse nível. Então, para você ter uma ideia, nunca fui expulso de campo, porque desde o infantil falaram assim, se você for expulso de campo, você vai deixar seus companheiros com menos um. Então, isso é uma prova que você não entendeu que o esporte é um esporte coletivo. E quando eu vejo o Felipe Melo sendo expulso, quase todos os jogos, eu fico pensando, gente, esse cara é o capitão do time, o capitão é o último a pular do barco, ele é o primeiro a sair do campo e deixar os 10 lá. Então, eu nunca fui expulso, eu era bagunceiro pra caramba, dentro do ônibus, mas no clube eu era dama. Chegava cedo, treinava pra caramba, bagunça, samba de fundo de ônibus faz parte, né? Então é isso, a minha história é uma história de orgulho, eu falo sempre para meus filhos, eu estudei Direito, me formei jornalista, estudo História na Unirio, mas nada se compara ao prazer de eu ter defendido meu time de coração durante 7 anos. Como é que você chegou no Fluminense, Zé? Então, já que você está começando a falar do Fluminense, e esse amor à camisa, esse respeito ao símbolo, à bandeira do Fluminense, que muitos passam por clubes, não só no Fluminense, e não respeitam essa história, entendeu? Como é que você chegou no Fluminense, Zé? Primeiro, como eu me tornei fluminense. É até interessante. Meu avô, Diógenes Padilha, ele era tão tricolor que ele colocava a gente para ouvir o jogo no rádio e sentava assim, e quando o Fluminense pegava a bola, ele aumentava o rádio. Bola com Joaquimzinho amoroso. Aí o Flamengo roubava a bola e ele abaixava o som. Sabe? Vamos contar uma história, semana nós vamos... O Fluminense recuperava e ele aumentava. A minha infância, eu sabia o time do Fluminense todinho, não sabia com quem jogava. Então, essa injeção de ânimo me foi dada e eu virei tricolor. E o Fluminense, eu jogava na cidade de Três Rios, defendendo o América. O América foi campeão infantil em Três Rios. E o Fluminense veio fazer o jogo de entrega de faixas. Aí, aquele dia que você não pode errar, né? Eu devo ter acertado mais que errado os passes, porque eu recebi o convite para treinar no Fluminense. E meu pai me levava toda semana para fazer os testes. Não tem nada, eu costumo dizer para os meus filhos e para os meus netos, que é a coisa pior no mundo. Vestibular, você faz o exame e vai conferir. A peneira é uma das maiores sacrifícios que existe na vida de um jogador de futebol. Só para você ter uma ideia rapidinha, quando eu virei treinador em Xerém, eu fiquei 7 anos em Xerém trabalhando, desde o infantil até os juniores. Você tem, como treinador, você primeiro tem que ganhar, né? Porque você é treinador do Fluminense, do infantil, você tem que ser campeão carioca. Segundo, você tem que observar jogadores. E terceiro, você tem que, quarta-feira, receber ônibus de todo o Brasil e em 3 minutos decidir quem fica. E você comete muita injustiça. Porque acabou o futebol do interior. A federação conseguiu virar as costas para o interior. Então, o êxodo para Xerém, Puninho do Urubu é imenso. Então, todo mundo... Hoje, em Xerém, tem 100 jogadores alojados e 300 assinados em todo o estado. Aí você tem 3 minutos para ver o cara jogar bola. Aí o cara sonha de jogador, vai no Fluminense e eu, treinador, tenho 3 minutos. Se a bola pegar na canela, aí você reúne os garotos, sem tempo, sem ser justo, porque não dá tempo. Eu tenho que voltar para Três Rios, porque a gente ganha pouco. Você fala assim... Eu nem dava essa notícia, eu dava os nomes para o preparador físico, aquilo me fazia tão mal, ele chegava assim, Joaquim,
Muito obrigado, querido. Foi um prazer. João, volta na quarta-feira. É assim, dessa maneira. Então, isso é muito duro. A peneira é terrível. Nada igual peneira. Mas eu consegui passar, ser bem nesse jogo do Fluminense e comecei a fazer teste. Só que o teste é diferente, você joga mais tempo. Aí eu pude ocupar... mostrar teu futebol. Me convidar para ser jogador do Fluminense. Só que eu era meia. Eu era meia esquerda. E entrei num processo que o Zagallo era o treinador do profissional, o Zagallo queria outro Zagallo. Aí o Zagallo falou, eu quero esse menino aí na ponta esquerda. E o Zagallo foi meu primeiro treinador profissional. Porque ele gostava... Que ano foi isso? Foi 71. Que ano? 71. Você chegou no Fluminense em que ano? 68. Infantil? 68. Pô, desde 68, você ficou 68, quase 10 anos no Fluminense, então. Não, 3, 4. Estou falando 71. Não, estou falando, você chegou em 68. 76. Você foi quase 8 anos. Saí em 76, 8 anos. É loucura, cara, é loucura. Que doideira. Não, prazer. Mas a história é legal, hein? Fala. Doideira. Fala, Cláudio. Ô, Zé Roberto, que prazer te receber aqui, cara. Eu tenho uma admiração por você. Eu cheguei a ver você jogando. Meu pai também era um grande fã seu. A gente gostava muito de ir ao Maracanã nessa época, de acompanhar aquela equipe. Enfim, eu queria saber, na época que você se profissionalizou, quem era o ídolo do Fluminense e quem, para a torcida do Fluminense, né? E em quem você se inspirou? Quem foi o maior ídolo do Zé Roberto no futebol? Olha, o maior ídolo meu foi o cara que mais travou a minha ascensão, que era o Lula. O Lula era um ponto de esquerda fantástico, de seleção brasileira. E eu era reserva do Lula. E quem é reserva de um fora de série, ou você tem muita paciência, muita determinação para esperar o seu momento, ou você vai embora procurar outro caminho. E o Lula, ele foi titular do Fluminense até 74. Então, eu assinei em 71, primeiro contato profissional, 72, 73, eu tenho essa passagem no meu livro que eu acho fantástica. Talvez seja o único jogador que tenha renovado o contrato por ser gente boa. Não tem vergonha de dizer isso, não. Eu assinei como promessa. Só que o Lula continuou titular e eu na reserva. Quando eu fui renovar, eu já estudava Direito, fazia meu estágio com o Hugo Molinari, numa banca de advocacia no centro do Rio. Que era diretor do Fluminense. Assim, na hora de renovar, o cara falou assim, Zé Roberto jogou quantas partidas? 3. 1 ano? Um diretor fala, 1 ano? Quantos gols? 2. 1 de pênalti. Aí o cara renovar com o Zé Roberto. Aí o Hugo Molinari falou, bom garoto, estudioso, cumpridor dos deveres, nós vamos renovar pela mesma coisa, para ele ter mais chance. Então, acho que foi o primeiro jogador da história do futebol que renovou por ser gente boa, disciplinado e aguerrido. Joguei nada, porque eu tinha um monstro. Aí, em 74, o Internacional comprou o Lula, aí o treinador era o Parreira, e o Parreira foi o cara que mudou a minha vida. Né? Por que o Parreira mudou a minha vida? Porque o Parreira enxergava no Zé Roberto, ele diz uma frase, o Parreira, que eu estou usando nas minhas palestras agora. Ele disse, eu falei, agora você vai ter que me dar o direito de eu escrever isso para mim. Ele falou que foi o primeiro jogador a praticar futebol moderno no Brasil, Carlos Alberto Parreira. Por quê? Ele era o treinador do Fluminense, 74, ele era preparador físico, o Zagallo foi premiado, ele assumiu. Em 74, com a Alemanha campeã mundial, desembarcou no Brasil tudo quanto é tipo de aparelho, teste de Cooper, intervalo treino, circuito treino, não sei o que treino, porque o futebol moderno entrou no lugar do futebol arte. E o Parreira foi precursor. Aí o Parreira falava assim, Zé Roberto, vamos para a praia logo mais? Porque se eu era um bom jogador, tinha que ter um diferencial. E ele me deu o diferencial, que é correr mais e aprender a marcar. Você tem uma ideia do que o Parreira fez comigo? Zé Roberto, você vai treinar lateral esquerdo hoje. Eu falei, lateral esquerdo, Parreira? Que você vai marcar Ailton e Cafuringa. Aí era uma festa para arquibancada. O Cafuringa dava um tapa e eu ia correr atrás dele. O Ailton me livrava pelos 2 lados. Eu passei uma temporada ali. Quando eu voltei para a ponta, aí é o jogador moderno que ele criou. Eu corria mais que os outros, eu marcava. Porque o atacante ele entra para tomar o drible. Ele faz o primeiro combate e fala, tem um meio campo e tem a zaga. Eu voltei marcando, correndo o dobro, dando moleza para o Marco Antônio. O Marco Antônio falava, gente, eu quero que esse cara jogue. O Marco Antônio atacava ele. A máquina tricolor de 75, isso eu escrevi no meu livro outro dia,
foi o time mais ofensivo da história do futebol. Esquece a Holanda, esquece os outros times. Olha o time como é que era. Toninho atacava, lateral direito, Edinho atacava e Marco Antônio atacava. Rivelino, Paulo César, Gil e Manfrini. Eu e Zé Mário marcavam por essa gente toda. Era uma tribo de índia, todo mundo. Aí por que o Zé Roberto jogou? Porque o Mário Sérgio também atacava. Aí ficava só Silveira e Zé Mário. Então a minha permanência no time é porque um time de futebol tem 11 funções e nem todos podem atacar, né? O Fluminense fazia 5, tomava 4. Uhum. Aí eu fui ganhando meu espaço, mas eu devo muito ao Carlos Alberto Parreira, porque ele teve um carinho todo especial. Eu me submeti a ser o cobaia de todas as inovações que chegaram para o futebol brasileiro, para transformar um jogador em atleta. Perfeito. Ô, Mazela, deixa eu dar entrar no circuito, Claudinho. O Daí está tentando a resposta aí já. Eu só queria pegar um gancho rapidinho do Zé Roberto, porque a gente debateu um papo com o Didi aqui, e o Didi citou, vê como o assunto se encaixa de um programa para outro, né? O Didi falou com a gente que o Marco Antônio foi um dos maiores jogadores que ele viu jogar, porque os atacantes se preocupavam em marcar o Marco Antônio, e não o Marco Antônio marcar. E a gente agora, ouvindo do Zé Roberto, a gente vê que ele poderia até ter essa liberdade, porque o Zé Roberto, né, orientado pelo Parreira, fez essa função e ajudou com que o Marco Antônio pudesse sair um pouco mais. Você vê como as coisas se encaixam, né, Mazela? É verdade. Se lembra antes do Odair, se lembra do Didi? Essa camisa depois você mostra a camisa do Brasil. Se lembra do Didi, cara? Lembra do Didi? Olha, nós tivemos na máquina o Paulo Emílio e o Didi. O Didi substituiu o Paulo Emílio. E a minha tristeza é que nós vamos falar do... Não, mas eu estou falando do Didi, jogador. Jogador. Didi, Denilson Didi. Isso. Eu era treinador, perdoe. Não. Se lembra, você pegou o Didi no Fluminense? Pegou, né? Peguei, eu estava no Juvenil, o Didi, Denilson Didi, Cafuringa, isso. Flávio, Samarone e Lula. Exatamente. Quando eu cheguei. Esse é um timaço. Esse, por acaso, é meu time de coração. Eu sempre falo isso aí. Também. É o meu também. É o meu time de coração. Félix Oliveira Galhardo, Assis de Marco Antônio, Denilson Didi, Cafuringa, Flávio, Samarone e Lula. Aí entrava, tinham outros, mas essa era a base do Fluminense. Né? Esse é meu time. Pode falar, o Fred está arrebentando, o outro arrebentou. Para mim, o Flávio foi um baita centroavante, mas não vou ficar repetindo que todo o programa fala a mesma coisa. Fala, Odair! Forte abraço, Mazela. Um grande abraço ao Cláudio Cotti. O Zé Roberto, acima de tudo, a gente percebe uma pessoa que é muito articulado, é inteligente, não é porque ele jogou no Fluminense, não, porque muitos jogadores não têm cultura. Hoje até que deu uma melhorada um pouquinho, só que o Zé Roberto, ele foge um pouquinho à regra, ele é uma exceção à regra. E o Zé Roberto, ele foi campeão em 71, ele pode confirmar, pelo torneio de Cannes, com a seleção brasileira. Jogou ao lado de Abel Braga, outros jogadores também da época, jogou junto com Abel Braga, o Marco Aurélio Moreira, o Nilson Dias, o centroavante, o Jorginho Carvoeiro, o Ângelo, o Enéas, o Rubens Galax, o goleiro Nielsen e o Marinho, ex-ponta do Bangu. E o Zé Roberto, ele encerrou a carreira no Bom Sucesso. Eu lembro do Zé Roberto mais para o final de carreira, lamentavelmente, porque eu sou de 70, estou com 50 anos de idade, e para entrar na live tive que fazer uma pesquisa, pegar todo um dossiê do Zé Roberto. E com que prazer, eu pegando aqui todo o dossiê do Zé Roberto, você percebe, o cara publicou 7 livros, o cara foi 2 vezes, ele conquistou títulos estaduais pelo Fluminense, está desde os infantis na equipe do Fluminense, jogou naquele brasileiro de 75, fez parte da máquina tricolor, enfim, é um jogador consagrado. E era aquele ponta esquerda, eu até peço ao Zé Roberto que me corrija se eu estiver errado, ele antecedeu ao ponto esquerda Zezé, o Zezé era um pouco mais ofensivo, e o Zé Roberto me faz lembrar, pelas características do Zé Roberto, aquela formiguinha, como queria o Zagallo que ele fizesse, fechasse o meio-campo ali pela esquerda, me faz lembrar o Tato, ponto esquerdo, que era ofensivo, mas naquele time do Parreira, o Tato fechava o lado esquerdo para poder auxiliar o Branco. Eu não sei se eu estou errado. Um forte abraço, boa noite, meu caro Zé Roberto. Obrigado, querido. O Tato, ele tinha uma característica também de voltar para marcar, mas parecido com o meu estilo de jogo, era o Dirceuzinho. Dirceuzinho, claro, eu ia falar isso. Botafogo e Fluminense, nós fazíamos uma pelada tão grande no Maracanã, que era assim,
A gente corria o campo todo. Quando nós ganhávamos, nós éramos considerados polivalentes. O jogador polivalente. Perdia o jogo, lá aquele peladeiro. Daí tudo quanto é lugar não faz nada. Então, a análise sempre em cima do resultado, né? Mas o Tato, o Dirceuzinho, o Zinho, o Sérgio Manuel, foram jogadores que fizeram aquele meio de campo ali, possibilitaram o lateral. Você sabe que também, quem me agradece muito a ascensão no futebol é o Júnior. Nós somos muitos amigos. Porque quando eu fui trocado para o Flamengo, o Júnior era lateral direito. E o Toninho Baiano, jogador de seleção, foi comigo. E o Carlos Frone falou para o Júnior, meu filho, ou você se adapta do outro lado, porque o Toninho é jogador de seleção brasileira, o Júnior, mas não joga ali. Ele falou, não, o Zé Roberto vai marcar para você, você vai atacar à vontade. Eu joguei 1 ano com o Júnior, eu tenho muito orgulho de ter ajudado o Júnior a se adaptar à posição, porque dali para frente ninguém segurou mais o Júnior, né? Então, essa adaptação do Júnior estava junto, foi muito bacana. Você fazer esse papel de marcador e liberar o lateral, depois veio o Marinho, alguns jogadores que se notabilizaram pelo ataque, né? Pela habilidade deles. Diga, Claudinho. O lateral esquerdo, que o Júnior tomou a vaga, era nada mais, nada menos que o Vanderlei Luxemburgo, né? Não, o Vanderlei não. O Vanderlei nunca foi titular do Flamengo, Cláudio. O Vanderlei entrava de vez em quando. O Vanderlei não jogava nada. O Vanderlei era horroroso. Gente boa, nosso amigo. Mas não jogava. Zé, o Vanderlei jogava alguma coisa? Jogava nada, o Vanderlei. É horroroso. O problema, Ricardo, você comparar um jogador com um gênio, é complicado. O Vanderlei era um bom jogador como eu, mas o Júnior acima da média. Então, você jogava muito mais que o Vanderlei. O Vanderlei não te firmou em lugar nenhum. Mas o assunto não é Vanderlei, pô. A gente faz uma live com o Vanderlei. Do Júnior. O Vanderlei depois foi emprestado para o Botafogo, O Vanderlei, como jogador, era limitadíssimo, na minha opinião. Se você falar um Rodrigues Neto, você falar um Júnior, falar o Marinho, que para mim foi o maior de todos que eu vi jogar, o Marinho Bruxa. Marco Antônio, monstro. Quer dizer, então o Vanderlei está num patamar, como de muito abaixo. Você falava de técnico. Fala, Claudinho, desculpa. Não, o que eu quis dizer foi o seguinte, que como o Zé Roberto falou, o Júnior jogava na lateral direita. Ele quis passar o Júnior para a esquerda justamente para isso, porque o lateral esquerdo era o Vanderlei. Então, ele queria dar um jeito na lateral esquerda. Ele queria tirar o Júnior. Ele queria tirar o Vanderlei, perdão, é exatamente isso. É que nem nos dias de hoje, tem um lateral nosso que mata a gente do coração também, pelo amor de Deus. Mas o assunto é falar do Zé Roberto, a gente desviou um pouquinho o foco aí. Ô Zé, me diga uma coisa, você falava em treinador, falou Parreira, você citou nas categorias de base, citou o Pinheiro, que era um monstro também, um cara mega identificado com o Fluminense. Dessa galera que você... Mas na parte profissional, na parte de cima, porque mostra mais uma vez que o Fluminense, com os nomes citados por você desde o início, na sua primeira participação nas categorias de base, só gente de ponta. Pinheiro, né, o Farias, tem 1.500 pessoas, o Fluminense tinha o Tele era técnico da base também, só Sebastião Araújo, só top. Mas em cima, qual foi o melhor técnico que você pegou? Falou, pô, esse cara é bom. Olha, eu fui para o Santa Cruz depois do Flamengo. Em Recife eu conheci um treinador chamado Evaristo Macedo. O Evaristo, quando assumiu o Santa Cruz, ele foi assistir Santa Cruz e Atlético, que era treinado pelo João-Ber Meira. O João-Ber perdeu o cargo, o Evaristo foi assistir Atlético Mineiro e Santa Cruz. Aí, quando ele assumiu, ele fez uma preleção que eu nunca mais esqueci. Porque o Evaristo jogou no Barcelona, é outro nível, né? Ele fala o que ele quer, né? Quando ele falava assim, meu lateral, tu não joga nada, hein, porra? Meu zagueiro, você perdeu pro Reinaldo? Aí chegou, eu falei, vai chegar em mim, vai me comer nos correios. Falou assim, quem é o 11 aí? Eu. Meu filho, eu te vi na lateral, na ponta, na meia, você não fez porra nenhuma. Você fez uma bagunça em campo e não fez nada. Agora vai fazer o seguinte, ele pegou o quadro negro, dividiu o quadro negro com um risco, falou assim, ó, você vai correr, vou te dar esse lado esquerdo todo para você. Se você passar para o outro lado, eu te tiro. Você sabe que eu canalizei toda essa correria que eu fazia de um lado só. Até gol eu comecei a fazer. Eu produzi muito mais. Aí eu falo, peste, por que eu conheci esse homem aqui? Por que ele não estava no Flamengo? Porque eu virei um outro jogador. Em Recife,
modéstia à parte, eu consegui um time maravilhoso, foi quarto colocado no Brasileiro. Joel Mendes, Carlos Alberto, Lula Pereira, Levi Cupe e Pedrinho, Givanildo, Ício Carrasco e Betinho, Nunes, Fumanchu e eu. Nunes com 19 anos. O time fazia miséria um treinador desse. Eu falava, gente, por que eu encontrei um homem? Não desmerecendo o Zagallo, o Pinheiro, todos eles, mas é o cara que falou, Peladeiro, fica aqui. Aí eu comecei, pena que foi a época que o Internacional se interessou por mim, eu abri o joelho. Quando você abre o joelho, aí eu tive 4 cirurgias no joelho, aí comecei a perambular por equipes pequenas, mas a resposta é, o melhor treinador que eu tive foi Evaristo Macedo. Esse é o cara. Fala, Cláudio, daí. Olha, o Mazella, o Zé Roberto falando agora sobre a carreira dele, um pouquinho da carreira, jogou lá no Santa Cruz, conheceu o Luiz Fumanchu, Nunes, garoto, o Wilson Carrasco, Zé Roberto, aquele mesmo Wilson Carrasco que depois atuou na Portuguesa de Esportes com o Moacir, com o Enéas, o mesmo Wilson Carrasco? Esse mesmo jogador. Maravilhoso. Jogadoraço. Pô, ele e o Betinho, que era um meia, de uma capacidade tamanha que só jogou pelo Nordeste. Então, um time, o Santa Cruz, para mim, junto ao Flamengo e o Fluminense, foram os 3 grandes times que eu tive o privilégio de defender. Qual foi o grande jogo para você, voltando para o Fluminense, com a camisa do Fluminense? Qual foi o maior jogo para você que representava o Fla-Flu também? Por favor. Olha, teve um jogo, porque eu fui titular em toda a Taça Guanabara 75. Nós fomos campeões cariocas, e o Horta queria o Mário Sérgio. O Horta queria o Dream Team. Tá errado, não. Nós fomos disputar o torneio de Paris, todo mundo corria. Aí o treinador inteligente, o Zé Roberto, que todo mundo corre, fica no banco, colocou o Mário Sérgio. Aí exibição, elástico, lençol, mas o Horta queria o Dream Team. E o Mário Sérgio foi contratado para ser o ponto esquerdo. E o Mário Sérgio jogava, aí veio o Campeonato Brasileiro, o Didi colocou o Mário Sérgio, e o Mário Sérgio estava jogando como jogava muito, e eu voltei para o banco. Aí teve um jogo contra o Vasco. Esse jogo é o jogo que mudou a minha carreira. Eu estava no banco, até hoje o Parreira briga comigo, que eu treinava tanto, que nós apresentávamos no Hotel Nacional, não tinha concentração. 10 da manhã, para jogar no Maracanã. E eu falava assim, poxa, eu não vou jogar, sei que o Mário Sérgio, eu vou ficar no banco o tempo todo. Eu chegava em São Conrado, 8 da manhã, corria 10 quilômetros na areia fofa, sem o Parreira saber. Ele tomava banho, me apresentava um doente pelo preparo físico. Eu sabia que eu era um bom jogador, mas a minha diferença era o preparo físico. Aí eu ia, depois que o Parreira soube disso, o Parreira me matou. Eu corri 10 quilômetros na praia e sentei eu no banco contra o Vasco. Primeiro tempo, 1-1, o Mário Sérgio saiu, eu entrei no lugar dele, mas eu entrei com um bicho. Você vê, esse jogo está no YouTube. Eu já pego a primeira bola, dou uma porrada, o Andrade solta o Gil, pum. Aí eu falei, hoje é meu dia, né? Aí o Fluminense ganhou de 4-1, aí o Didi falou, pô, eu nunca mais fui reserva. Depois desse jogo, eu nunca mais sentei no banco, nem no Fluminense, nem no Flamengo, porque eu ganhei uma confiança muito grande e comecei até o Parreira, quando soube disso, começou a rever, será que eu tenho que mexer com um atleta antes, como faz o vôlei, né? O vôlei e o basquete, faz uma movimentação cedo. No dia do jogo. Mais. Então, esse dia foi um dia inesquecível. Foi o jogo da minha vida. Fluminense 4, Vasco 1. Estava 1, eu entrei, joguei até o que eu não sabia, porque eu estava muito preparado. Aí depois foi embora, né? O Didi não me manteve, e o Mário Sérgio fazendo as maluquices dele. O Mário Sérgio ajudava, né? Porque ele jogava no campo, fazia tanta bagunça fora, que ele era primeiro. E o Mário Sérgio era tricolor, sabia disso? O Mário Sérgio era tricolor. Dito por ele para mim. Dito por ele para mim. Falou, Mazella, eu sou torcedor do Fluminense. Eu não sabia, e já tem alguns anos. O Mário Sérgio morreu naquele desastre horroroso da Chape, mas enfim. O Mário era tricolor, o Mário Sérgio. O Mazella, é o seguinte, a pergunta aqui para o Zé Roberto, ele jogou no Americano de Campos em 81, 82, 83, já pro fim de carreira, né? E 84 no Goitacás, 85 encerrando no Bom Sucesso. Agora, são 2 perguntas em uma só, Zé Roberto. Quando você jogou no Americano 81, 82, 83, eu acho que existia no Madureira um jogador que era, acho que o camisa 10 do Madureira, um bom atacante, meia ponta de lança, que era o Jorge Demolidor. Você deve ter ouvido falar, um meio atacante do Madureira. Essa é se você chegou a conhecê-lo. E a outra pergunta, você estava em campo no estádio Arível Oliveira e Souza, no Goitacás, o Fluminense, foi 4-0 Goitacás,
naquela partida contra o Flu. Não sei se você estava em campo naquele time fantástico do Goytacás, ô Zé Roberto. Eu joguei no Goytacás em 84, americano, você falou 81, 82, 83. Isso. Mas deixa eu discordar que eu não estava em final de carreira, não. Pelo contrário, eu era o camisa 10, porque você no time grande é 11, né? No americano você já é o 10. Porque foi no americano do Goytacás que eu joguei futebol. Nos outros times eu deixei os outros jogarem. Por que o Marco Antônio deixava eu sair do time? Porque eu roubava, toma seu Marco Antônio. Roubava a bola, toma Gil. Eu encerrei a carreira de um jogador, sabia? Minha irmã assistia os jogos e à noite passava na TV Tupi. Minha irmã fala assim, você não joga nada, não faz gol, mas você rouba a bola dos outros. Ela começou a marcar quantas bolas eu roubava por partida. Aí o Botafogo perdeu para o Fluminense de 3-1. Quando eu cheguei lá, minha irmã, a Jane, falou assim, olha, hoje você exagerou, você roubou 5 bolas do número 5. Já pensou o que é roubar 5 bolas numa partida? O cara domina a bola, o Maracanã, aí vem um cara chato e rouba a bola. Sabe o que aconteceu nesse dia? O Zagallo, do Botafogo, encerrou a carreira do cara na terça-feira. Então, isso comigo. Não sei se eu falo. Fala, já começou a contar a história, continua e termina. Só vou falar o primeiro nome, Carbone. José Luiz Carbone. José Luiz Carbone, que foi técnico do Fluminense, que deu uma arrancada para o título em 84, e depois o Parreira pegou e finalizou. Falecido há pouco tempo. O Carbone dominava a bola assim, viu um enjoado e roubava. O Carbone do time mata desgraçado. Então é isso a minha carreira. Agora, no Goytacás, eu era o 10. Eles davam bola para mim, eu descobri que eu jogava futebol. Não só corria, não só abastecia os outros, não. Eu ganhei confiança, talvez a camisa, né? Ó, Isabel, tal, toma 10. Eu joguei, não foi final de carreira. Eu tive grandes atuações no americano, no Goytacás. Nós vencíamos Flamengo, Botafogo, Bangu, o time era muito bom. Índio, Sérgio Pedro, Piscina, um time maravilhoso. Fumaça, Oliveira. Então foi bacana a experiência lá. Gato Félix, goleiro. Mas eu não joguei, eu não ganhei do Fluminense 4-0, não, senão eu nem dormia à noite. Vamos voltar a falar de Fluminense, você está falando de Goytacás, vamos focar no Fluminense, pedir ao Cláudio e ao Odaí para a gente focar no Fluminense. Você participou do primeiro troca-troca realmente grande do futebol brasileiro, o Odaí falou até os nomes, e você sempre ligado ao Fluminense. Você quis ir para o Flamengo? Antes de responder essa pergunta, com a camisa do Fluminense, qual foi seu Fla-Flu? E como foi jogar contra o Fluminense, já com a camisa do Flamengo? No pacotão, o Fla-Flu e o troca-troca. Olha, o troca-troca, vamos começar pelo troca-troca. Como eu te disse, eu lutei muito para ser titular. No meu melhor momento, eu liderava a bola de prata, que é aquele prêmio concedido ao melhor posição, né? Então, eu entrei tão bem contra o Vasco e fiz uma partida muito boa contra o Flamengo, nós ganhamos 3-0 do Flamengo. Eu, Pintinho, Kleber, Zé Mário, jogamos muito naquele dia, não teve pra Zico, pra Geraldo. Ganhamos de 3-0 do Flamengo e fomos embora. Ganhamos do Palmeiras de 4-2, só fomos eliminados para o Internacional. Então, eu vivi um momento muito especial no time Fluminense. O Didi não abria mão do meu concurso para o ano seguinte. Aí eu estou na praia, minha família ia sempre para Iguabim. Aí abri o Jornal do Brasil, estava lá, Zé Roberto vai para o Flamengo. Aí eu falei, poxa, mas ninguém me consultou. E eu dei uma declaração para o Jornal do Brasil que não foi muito boa para mim, não, à época. Porque não tem, quando o time quer trocar você, esquece. Se você não for, ele vai colocar você para ficar correndo na pista e vai te colocar marginalizado. Você vai para o Flamengo, tá? Doval vem para cá, que era o sonho do Horta. Então, quando eu soube disso, eu declarei que não queria sair do Fluminense. O Jornal do Brasil estampou, Zé Roberto cria problema e não quer ir para o Flamengo. Resumindo, eu fui muito mal recebido no Flamengo, não pelos jogadores, nem pelo torcedor. O torcedor espera o desempenho. Mas entre os dirigentes, criou um clima muito ruim, que sou Evandro Mon, com Jorge Elal, e eu não fui tão bem recebido no Flamengo por causa disso. Porque é uma reportagem, a meu ver, não tão verídica. Porque eu falei assim, eu não quero ser do Fluminense, pô, eu sou tricolor. Agora que eu sou titular, por que eu vou fazer o que no Flamengo? Aí o cara que eu não quero ir, pô, quase que eu não recebo o que eles me ofereciam. Em suma, isso eu fui contra a minha vontade. Agora, hoje, eu sou muito grato ter participado da equipe do Flamengo, ter jogado ao lado de Zico, do Júnior. Eu aprendi muito. O futebol passou de ser uma paixão, uma coisa isolada na vida, para ser uma profissão.
Primeiro jogo do Flamengo que eu desci no ano do Flamengo, passando pela Rocinha. Eu sou um cara muito, muito ligado nessa parte social. Eu vejo o jogo além da bola, pela arquibancada, e eu vi aqueles bilhares de pessoas descendo, entrando no ônibus. Eu falei, rapaz, eu vou ter que correr hoje. Nosso desempenho depende da alegria de muita gente amanhã que vai acordar e vai trabalhar. Esse papel social que você veste uma camisa e respeita o torcedor é que te impede de ir para boate, beber, de ser irresponsável, porque você tem um compromisso com o torcedor. E quando eu vi aquilo, eu falei, pô, aí eu voei, né? Aí eu virei um cara do Flamengo também, que nem o Júnior deixava eu sair do time. Agora, o primeiro Fla-Flu, a última pergunta. Esse foi muito engraçado, está no meu livro também. Vocês têm que comprar meu livro, gente. Depois você mostra, se tiver aí, mostra, fala, a gente divulga. Olha, Cláudio, abre a tela em mim, Cláudio. Olha a tela em mim aqui. Abre, por favor. Deixa o Zé pequenininho agora. Dá uma aberturinha aqui. Olha aqui, Zé. Eu tenho 2 livros atrás de mim aqui, ó. Eu não sei, olha aqui. Não sei se está para ver. Hoje é dia de Fluminense, do Osmar Lage, tem time de guerreiros, enfim. É só me mandar o livro aí, que toda minha live eu deixo atrás e divulgo o seu livro, cara. Não tem problema nenhum, não. Muito Será bom. um prazer muito grande. Entendeu? Então, no Fla-Flu é o seguinte, que nós tínhamos o privilégio de jogar nas preliminares. O que era preliminar gostosa no Maracanã? O torcedor começava a conhecer o jogador, chegava cedo, pô, gostei daquele pontinho, gostei daquele meia, conheci o Pintinho e o Kleber, depois vinha um jogo principal. E nós, jogadores, nos adaptávamos à torcida. A gente não sentia externo profissional, porque você está jogando no Maracanã. Primeiro, na sua família lá, né? Vai, Robertinho, você escutava o teu pai gritar aqui na casa. Depois vai chegando gente, vai enchendo. E o Fluminense sempre ficou no mesmo vestiário e o Flamengo no mesmo. E durante 6, 7 anos eu corria para o mesmo lugar quando fazia gol. Gol! A torcida. Aí o Flamengo fez o gol, o jogador do Flamengo foi para um lado e eu fui para o lado do Fluminense. Mas a coisa instintiva. Aí, quando eu fui, já me tamparam pó de arroz, me xingaram. Aí eu voltei, e o Mário Jorge Guimarães e o Iata antes, nunca vou esquecer, né? Uma rata dessa, né? Eu voltei com a pó de arroz na cabeça e falou assim, você não tinha nada que provocar os caras. Eu falei, eu fui, se eu tivesse que ir lá para agradecer. Eu errei, foi o caminho mesmo. Aí o time para lá e eu para cá, aquele vexame, sabe? Até me ironizaram. Olha lá, o cara é fluminense mesmo, até no gol do Flamengo ele foi Fluminense. Mas, o primeiro Fla-Flu com a camisa do Fluminense, como é que foi? Como é que você se lembra do primeiro Não, mas aí eu já tinha passado pela Rocinha, eu corri pra caramba. Aí eu já era jogador do Flamengo. Ok, mas como jogador do Fluminense, Zé, como jogador do Fluminense, qual foi o teu Fla-Flu inesquecível? Fla-Flu inesquecível foi esse, que eu tinha acabado de jogar pro Vasco, que era uma partida maravilhosa, e pegamos o Flamengo sem o Rivelino e sem o Paulo César. Quem ganhasse ia continuar semifinalista do Brasileiro. O Marco Antônio fez 2 gols, tal a liberdade que nós dávamos para ele, né? O Marco Antônio fez 2 gols e o Kleber fez o outro gol. Nós ganhamos de 3-0 com Zico, Geraldo, Flamengo completinho. Foi um jogaço nosso, é o Fla-Flu também da minha vida. Foi esse 3-0, logo depois de 4-1 do Vasco. Aí o Fluminense foi embora, né? Ganhamos do Palmeiras 4-2, 3-0 no Sport. Aí tropeçamos com o Internacional, né? Aí deixamos de ir para as finais. O Internacional guarda uma coisa muito interessante, o Didi falava para o Toninho. Você lembra dessa fase do Toninho, que o Didi falou? O Toninho falou assim no vestiário, o Didi, Toninho, não avança, porque o Lula é o ponta do Internacional. Se você marcar o Lula, não perdemos esse jogo. O Toninho apoiou, Carpegiani lançou nas costas dele, Lula 1-0. Aí ele falou, o Didi falou, o Toninho tinha bloqueio mental. Você lembra disso? Não lembro não, mas com certeza. Eu estava na arquibancada desse jogo, foi 2-0 Internacional, eu saí puto da vida do Maracanã, porque 2-0, a gente contava chegar à final, mas nós tomamos um chocolate, não tivemos quase chance nesse jogo. O Inter jogou bem melhor com 2 caras, que eram fundamentais, que eram do Fluminense, e saíram também contra a vontade. Os 2 saíram como você contra a vontade, o Flávio e o Lula, por problemas com dirigentes. Você deve saber bem disso, entendeu? E quando eu vejo os caras com a camisa vermelha, ou colorada, como queiram, cara, e deram chocolate na gente, 2-0 no Maracanã, pô, que tinha um timaço, ok. O Inter tinha um timaço, mas já era para nós termos ganho aquela partida. Até hoje eu fico puto com esse jogo, não me conformo.
Eu fui também Mas eles nesse marcaram jogo. muito bem do Rivelino. O Caçapava estreou nesse jogo e colou no Rivelino, mas de uma maneira que eu nunca vi. O Rivelino não tocou na bola. E o Rivelino se marcava, e ele que era o cara que criava, que encostava e fazia os gols. Né? O Rivelino não conseguiu nem lançar uma bola para o Gil. Tal marcação. Então isso me surpreendeu. Você toma o gol do Lula e houve uma desarticulação. E nós nos perdemos. Mas eu prefiro sempre, aprendi isso na minha vida, haver o mérito no adversário. O Internacional foi campeão brasileiro, Falcão, Batista, Caçapava, Figueiredo, um time manga, né? Um grande time. Flávio e Lula, que eram nossos. Flávio e Lula, que eram nossos, pô. E saíram do Fluminense por problemas com dirigentes. E não queriam sair do Fluminense. O Flávio e o Lula, como você não queria. Eles mereceram. Meu Deus do céu, Vamos lá, vamos tocando, falando de Fluminense aqui no programa Que Delícia, os nossos apoios comerciais. Obrigado a KS Estúdio, obrigado ao Fluxo Tributário, a Giante Automecânica, nossa querida Giante, alô André, e também a RenTV, que apoia o futebol de base do Fluminense, do meu querido amigo Júlio Cosentino. Estamos aqui com o apoio deles, conversando com Zé Roberto, um dos grandes nomes da história do Fluminense, no início dos anos 70. Chegou como garoto lá no infantil e depois, contra a vontade, já explicou aqui no programa o porquê da sua saída para o clube de Remo. Então, histórias fantásticas, jogou na Seleção Brasileira, se ia mostrar a camisa da Seleção Brasileira, o Cláudio já falou, e você foi campeão. Você, junto com outros jogadores do Fluminense, foram campeões do torneio de Cannes, que era o principal torneio da categoria nos anos 70. Até 71 não tinha campeonato de divisão de base nenhuma. Nem o Brasil participava de qualquer torneio. Mas como nós fomos tricampeões mundiais, convidaram o Brasil pela primeira vez. E a nossa sorte, que o Fluminense foi campeão carioca. E o Antoninho pegou a base do Fluminense. Não tinha tempo para treinar. Lembra que a base do Botafogo e do Santos seguia a seleção brasileira? Já que não tem tempo, coloca a base e vai colocando os outros. Então, pegou Nielsen, Rubem Galax, eu, Abel Marinho e Marco Aurélio. Marco Aurélio depois foi para a Ponte. Então, 6 titulares. Então, aqui entrou Jorginho Carvoeiro do Vasco, Enéas da Portuguesa, Nilson Dias e Ângelo do Atlético Mineiro. Resumindo, foi uma covardia, né? Porque ganhamos um invicto do torneio e essa camisa, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela é de 71 e ela está conservadíssima. Eu agradeço muito sempre a minha família, pelo carinho que eles tiveram com as minhas coisas. Essa camisa foi considerada pela revista Times e pelo Globo, a camisa, uma pesquisa que eles fizeram, tem esse jornal em casa, a camisa mais bonita do mundo, de todos os tempos. Em segundo entrou a Itália, em terceiro o Real Madrid. Por que essa pesquisa foi feita? Por isso que essa camisa está guardada assim, o dia que nós tivermos todo mundo desempregado na casa, vamos fazer um leilão, porque ela não tem preço. Você já ganhou dinheiro com o futebol. Não, sabe por quê? Porque a Copa de 70 foi a primeira em cores. E o Brasil, os outros times, todos quase jogaram de branco. Quase a Inglaterra, todo mundo de branco, e o Brasil. Amarelo, azul e branco, aquilo causou um impacto no mundo. Então, eles consideram esse impacto visual de marketing fundamental. E essa camisa é considerada, não foi eu que falei, não. Como nós jogamos 71 e não tinha camisa, não tinha Nike, Adidas, a camisa era a mesma da Atleta, feita na rua 7 de setembro, essa camisa é guardada com tanto carinho, que tem temporada que ela passa na Caixa Econômica, depois ela vai para o Bradesco. Então, você fez gol no torneio de Cannes, não? Vou avisar vocês, tá? Mas está todo mundo empregado aqui, fica tranquilo. Maravilha. Galera, vamos lá, vamos falar sobre Fluminense com o Zé Roberto. Ô, Zé Roberto, agora uma curiosidade da sua época de jogador do Fluminense, na sua época, eu queria saber mais do ambiente interno, como é que era? Eu sempre pergunto isso para os nossos convidados, como é que era o ambiente interno na sua época de profissional, com o Zagallo, com essa turma toda aí que você citou? Porque você disse aí no início do nosso programa que você era um cara bagunceiro no ônibus, gostava de uma farra no ônibus, era profissional na hora que tinha que ser, mas antes do treinamento e depois sempre tem aquela sacanagem, né, com o grupo, com os jogadores. Como é que era o grupo? Quem era o mais sacana? Como é que era a convivência de vocês? Olha, o Mário Sérgio, eu até escrevi no nosso livro 5 histórias do Mário Sérgio. Ele está rindo ali que ele já leu a história.
5 histórias que eu ouvi dele, eu vou contar só uma, só das 5, né? Essa é ele que me contou. O Mário Sérgio saiu de um Bavi, ele apanhou tanto no Bavi do Sapatão, que ele acabou revidando e foi expulso. Ele saiu tão nervoso que falou assim, eu vou meter um tiro na testa de cada jogador do Bahia. Falou para toda a imprensa baiana. E as promessas do Mário Sérgio eram tão respeitadas como o senhor do Bonfim. Todo mundo falou apavorado. Ele vai dar um tiro na cabeça de cada jogador do Bahia. Aí a polícia cercou a concentração do Bahia durante uma semana. E o Mário não apareceu. Na semana seguinte, relaxaram, foi só a guarda municipal. O Mário não apareceu. Na terceira, deixaram os caseiros mesmo. Aí o Mário subiu, chegou lá 3 da manhã de segunda-feira, os caseiros, pelo amor de Deus, seu Mário, não faz mais, os meninos estão dormindo lá em cima. Ele abriu a porta, colocou o revólver, e na entrada da concentração do Bahia tinha um pôster do Bahia, campeão de 80. O Mário deu um tiro na testa de cada um do pôster, e voltou. Aí o cara falou assim, perguntou para os caseiros, os meninos, falou assim, ó, então um cheiro forte de urina vindo lá de cima, não sei o que aconteceu, não. Os meninos mijaram na cama. Essas histórias do Mário, ele mesmo contava. Teve um aniversário dele, rapidinho, eu sei que você tem um tempo, que o Domingos Volk cismou de fazer um bolo para o Mário Sérgio. Eu falei, não vai dar certo, gente. Mas isso não é de aniversário, são doidos. Aí, hotel em Campo Grande, essas coisas você não esquece, uma escadinha assim, todo mundo nas suas mesas, 5 mesas, colocaram o bolo na mesa do Mário Sérgio. Parabéns. Aí eu fiquei observando ele e falei assim, realmente ele se emocionou, o Domingo estava certo. Aí voltamos para a sobremesa, esperando. Quem estava na mesa dele viu, ele cortou o bolo em 5 pedaços, tinham 5 mesas, pegou o bolo e falou assim, eu saí para essa mesa assim, ó. Aí o bolo caía por dentro, espalhava copo, prato. Nunca mais o Fluminense voltou naquele hotel. Esse era o Mário. Aí eu escrevi no livro as histórias dele. Teve um jogo de Master, que eu fui lá, ele me falou sério, foi a última vez que eu tive com o Mário. Ele nunca me perdoou. Ele falou assim, com ordem de quem você escreveu isso no livro? Eu falei, Mário, você está jogando na seleção do Luciano do Vale, eu estou desempregado, tem que vender livro. Eu preciso vender um livro, as suas histórias são as melhores, querem a 3ª edição para essa história, mas eu não te autorizei. No primeiro momento, pensei que era brincadeira. Mas Era depois sério. Coisa séria, colocou o dedo no meu nariz, nunca, eu tinha até medo dele. Quando estava o Mário em São Paulo, eu ia para Minas. Infelizmente, ele se foi sem eu pedir desculpas. Aliás, eu não ia pedir desculpa, não. Ele me contou a história que eu vivi. Não pediu, é verdade. E aí, Odair? Mas é um jogador. Mário é inesquecível porque foi um dos maiores pontos de esquerda que eu vi e eu só joguei no lugar dele porque o time precisava de um marcador. Mas é um cara maravilhoso. Nós temos muita saudade do Mário. Meio esquentado, mas era gente boa. Fala, Odair Júnior, as histórias do Fluminense com o nosso querido José Roberto Lopes Padilha, a maior revelação do futebol de Três Rios para o mundo. Fala, Odair. Rios, terra do Leonardo, ex-atacante do Fluminense, campeão carioca em 95. 3 em 1, Zé Roberto. Pode falar, Zé, diga. Não, é só para corrigir. O Zé Roberto foi o segundo jogador de Três Rios que alcançou mais sucesso, que é o primeiro. Né? A gente tem que fazer justiça na vida. Nós tivemos aqui um ponto de esquerda chamado Ferreira, Ferreira jogou no América do Rio, no Valência da Espanha e jogou na seleção brasileira principal. Então, como eu joguei na Sub-20 e o Ferreira jogou na principal, Antenor Ferreira é o grande jogador da história de Três Rios. Nós temos orgulho de vir depois, junto com o Vinícius, meu primo, que foi centroavante do Flamengo, Vinícius Rigg, grandes jogadores que passaram pelo futebol. O Leonardo é de Sapucaia, mas o Leonardo jogou no América de Três Rios, eu era o treinador dele, ele fez 2 gols contra o Fluminense aqui, e o Fluminense enxergou nele um grande atleta. Mas foi o Leonardo... Foi o Leonardo que falou que você foi o maior jogador de Três Rios. Foi o Léo que falou isso, diga daí. Eu estou desinformado. É verdade. Eu estou desinformado. 3 perguntas numa só, Zé Roberto. A primeira, em 71, quando você conquistou o torneio de Cannes, quem era o seu treinador na época? Se você foi treinado... Antoninho. Se você foi treinado naquela época, em 75, 76, no Fluminense, pelo Mário Travalini, ex-técnico do Corinthians, não chegou a ser treinado por ele, né? Paulo Emílio, né? E a outra colocação, vou te deixar bem à vontade para responder ou não. Há bem pouco tempo, eu li saiu até nas redes sociais, a matéria, e eu li também em jornais,
que você tinha feito uma crítica ao centroavante do Flamengo, Pedro, porque ele acionou judicialmente o Fluminense. É verdade, Zé Roberto? Eu acho que eu sou um escritor movido à emoção, né? Quem me conhece sabe que eu vejo um jogo assim, tem uma coisa, escrevo. Não sei se eu fui justo ou fui injusto, eu me vi no Pedro, entendeu? Eu me vi naquele momento que o Fluminense dedica um trabalho de divisão de base tão bacana para os caras, para tudo que eu passei, para na hora, na primeira oferta, já deixar o Fluminense. Eu esgotaria um pouquinho mais, porque o Pedro é um jogador maravilhoso. É um centroavante que todos nós gostamos de ter no time. Mas eu achei que, pelo histórico dele do Fluminense, aí foi o Zé Roberto, ex-jogador, torcedor do Fluminense, que se manifestou que ele precipitadamente virou as costas para quem lhe deu tudo. Mas não quer dizer que eu esteja certo, não. Não, você estava certíssimo. Certo, eu li o teu texto maravilhoso. Eu gostaria. Ele era torcedor igual a mim. Eu era torcedor. O Pedro é um profissional. Entendeu? Correto, correto. Mas não quero que eu não escrevo verdade, eu escrevo o que eu entendo que seja a minha postura. Mas não quer dizer que a minha postura, todo mundo é igual. Pedro não é tão torcedor como eu. Eu gostei do seu texto. Seu texto foi fantástico, Zé. Foi fantástico e reflete uma verdade. Agora, é uma decisão pessoal e gratidão, nem todos sabem o significado dessa palavra. Gratidão é uma palavra tão bonita. Eu escrevi sobre o Scarpa foi rápido. Os dois. Tem dirigentes que não valem a pena você citar, que não são pessoas decentes e dignas, alguns dirigentes, como também tem jogador, como também tem jornalista e assim por diante. Mas eu acho que tanto o Pedro quanto o Scarpa saíram pela porta dos fundos. Enfim, é o que eu lamento mesmo, de coração. Mas... o Pedro... Oi? E o Scarpa, de fato, eu acho que foi uma bola fora do próprio Scarpa, mal assessorado. O Scarpa, em 2017, no dia 3 de janeiro, na reapresentação do Fluminense, o Scarpa, ele acionou judicialmente o Fluminense no dia 22 de dezembro de 2016. E na reapresentação, no mês seguinte, ele poderia... O Henrique Torado se reapresentou para o torneio lá na Florida Cup, o Scarpa disse que iria, só que ele não apareceu. Ele já havia acionado o Fluminense, não apareceu na reapresentação. Esse sim, eu acho que saiu pela porta dos fundos, pela ingratidão dele com o Fluminense. Essa é a minha opinião. O caráter não é para todos, né? Caráter não é para todos. Eu repito, pode ser para nós jornalistas, para jogadores, ex-jogadores, para as pessoas de modo geral. Tem pessoas que têm caráter, outras não têm caráter, outros são ignorantes, são mal assessorados, e a ignorância atrapalha. Ignorância significa desconhecimento, não é uma palavra pejorativa. Ignorância é você ignorar, desconhecer. E vamos ficar por aqui. Mas vamos falar com o Zé Roberto, meu querido irmão Cláudio Cotti, que tocou no teatro lá em Três Rios e foi um sucesso absoluto. Rapaz, Teatro Celso Peçanha, nunca mais me esqueço, foi uma maravilha, uma delícia. Eu fiquei encantado com a cidade de Três Rios e nunca mais voltei, cara. Eu tenho saudade, um dia eu vou voltar lá e com amigos que já se foram. Foi uma coisa fantástica. Bom, eu vou voltar lá com amigos que já se foram, espero que não, viu, Cláudio? Não, eu falei, eu estive lá com amigos que já se foram, e a lembrança que ficou foi uma lembrança muito gostosa, uma lembrança bacana da cidade de Três Rios. Mas é isso, Zé Roberto. Na época que você atuou no Fluminense... Na época que você atuou no Rio das Ostras. Rio das Ostras. Rio das Ostras é um lugar maravilhoso também. Maravilhoso, pode falar. Na época que você jogou no Fluminense, o Fluminense não chegou a disputar nessa década aí, o Fluminense jogava só no Maracanã. Ele não chegou a jogar nenhuma partida nas Laranjeiras, não, com você, né? E eu queria saber... o que você acha dessa revitalização das Laranjeiras, se você é a favor ou é contra, como torcedor do Fluminense. Olha, Laranjeira é um dos estádios mais lindos do mundo, né? Eu entro ali, parece que eu estou na Inglaterra, naqueles estádios menores. O grande problema das Laranjeiras é o estacionamento, né? Se resolvesse o problema do estacionamento, poderia agora vai estacionar. Nem nós que julgamos e que treinamos o Fluminense, nós conseguimos estacionar. Onde que o torcedor vai estacionar? Então, se resolvesse o problema de estacionamento, um serviço de metrô, de trem pela Pinheiro Machado, que desse condições de conforto, o campo é maravilhoso. Cabe mais pessoas do que o campo do Tigres, do
de Bacaxá, do Boa Vista. É um campo lindo. Bem parecido com a Vila Belmiro, né? Como é que vai resolver o transporte? Só isso. É um projeto legal, eu espero que a gente consiga realmente revitalizar Laranjeiras e tem condições. O campo de 1919, que foi construído para receber o primeiro sul-americano, para quem não sabe, a maioria do tricolor sabe disso, mas é um campo que realmente naquela época a Inglaterra era o modelo de tudo, o Cláudio lembrou muito bem. Não lembra a Vila Belmiro não, Cláudio, é um pouco diferente, tá? Não é parecido, não. Não é parecido. Porque a Vila Belmiro também é dentro de um bairro... Não, mas eu estou falando a arquitetura do estádio Urbano Caldeira, que é o nome do estádio da Vila Belmiro, é diferente, não é igual. A do Fluminense é mais tradicional. Perdeu a arquibancada da Pinheiro Machado, né? Do Fluminense é mais tradicional. Mesmo com o anel fechado, ou não fechado, o Fluminense, a arquitetura do estádio das Laranjeiras é da Vila Belmiro é outro. Em relação a isso, quem sabe é um projeto legal, Cláudio, você me lembrou bem que o Zé é um cara ligado ao Fluminense, ligado à história, ligado à cidadania, e essas coisas têm como consertar uma questão de gestão, e se tiver alguém à frente do Fluminense com boa gestão, eu tenho certeza que isso será feito Laranjeiras. Deixa eu fazer aquelas perguntinhas rápidas, estamos chegando a quase uma hora do programa Que Delícia, sempre com Giante Automecânica, seu carro em boas mãos, com REN TV, comprar para aqui, aluga é muito melhor, estúdios de gravação, qualquer que você precisar, num dos melhores estúdios do Rio de Janeiro, a KS Estúdios, e também problemas tributários, está enrolado, fala com a Fluxo Tributário. E é importante citar porque nos dá apoio e nos permite ouvir o Zé, ouvimos o Pintinho, ouvimos o Paulo Vitor, o Duílio, o Ricardo, nesse 7º, 8º programa, só fera, o Rubens Galax, Rubens Leonardo. Oi? Delay, exatamente. Ricardo Gomes. Eu falei Ricardo, Duílio, Ricardo, enfim. E o Zé Roberto se junta a esses ídolos, ele como foi um dos grandes ídolos, na mesma fase praticamente do Rubens e um pouquinho depois o Pintinho. Você foi campeão desse time de 71 a 76, como se for o Fluminense, até 77, 76, qual foi o melhor time? Você jogando ou não falou, pô, esse time é do cacete, do Fluminense. Qual o melhor time? Olha, eu tive a oportunidade de jogar com o Gerson em 74. Nós fomos vice-campeões da Taça Guanabara, perdemos a final para o América. Jogar com 1-0. 1-0. Jogar com o Gerson foi uma experiência daquele cara que torceu pelo Brasil em 70, de repente está do lado do seu Gerson ali, né? Eu roubava a bola e falou, menino, entrega aqui para quem sabe, pois não, seu Gerson. Rica ali na esquina. Não, porque antigamente era assim. O time durava 10 anos. O time que nós escalamos, Félix, Oliveira, isso durou 10 anos. Para um garoto entrar nesse time, tinha que comprar cigarro, tinha que pedir como é que vai, boa noite. Tudo bem, senhor, já entrega a bolinha no pé e correr para roubar dos outros. Então, o Gerson foi uma experiência fantástica, jogar com ele. E depois com o Rivelino, que é um monstro, né? Então, esses dois times, 7-4 e 7-5, primeiro treinado pelo Parreira, o segundo pelo Paulo Emílio e pelo Didi, são duas equipes fantásticas e fazem muito pouco, dão um pouco mérito no Parreira na história da máquina, que o Parreira formou a base da máquina. A base da máquina é 7-4. Já tinha o Gil, já tinha o Toninho, já tinha o Silveiro, o Assis, o Marco Antônio. Então, a Parreira montou a base. Depois veio o Rivelino, o Paulo Sérgio, o Mário Sérgio, aí começou a ficar covardia, né? E deu aquela pincelada, e o Parreira começou e deu sequência para ter duas máquinas, 7-5, 7-6. E o Duque como técnico, foi bom para você ou não apareceu o Duque? Olha, eu tenho um artigo, meus artigos, né? Duque, o obstáculo. Porque o Duque não gostava de garotos, não, sabe? Aquele treinador de cobra criada. Então o Zé Roberto, não, vai tremer. Me chama uma velha raposa aí. É a opção dele. Ele foi campeão carioca 73 e eu participei da campanha, mas joguei muito pouco. Estou com a faixa lá em casa. Tem faixa que é injusta, né? Me deram a faixa, eu joguei quase nada. Mas o Duque jogou. Trouxe os caras, fera. O Duque não dá muita colher para criança, não. Alguns treinadores gostam de, como o Roger está fazendo, o Marcão fez com muita propriedade, até o Daí mesmo dá oportunidade para os garotos. Naquela época não vai comprar cigarro ou espera a vez. Mais complicado. Davi Ferreiro, Duque. Davi, popular Duque. Bom, acho que falamos do... Quantos gols você fez com a camisa do Fluminense, ô Zé? Olha,
Eu fazia tão poucos gols, eu estou contando, o Cláudio não aguenta mais, que ele já contou essa história toda. Eu fazia tão poucos gols. Quando eu contei tudo, 17 anos, se deu 82 por causa dos pênaltis que eu bati lá em Campos, que era o batedor de pênalti. Meu irmão Mauro, ele ficava ouvindo o rádio lá em casa. Lá em casa tinha um lugar afastado que eu estava ouvindo o rádio. Aí eu fiz o gol contra o Corinthians. Fluminense Corinthians 1-0, gol meu no lado. O Marco Antônio tocou, eu entrei, um golzinho fraco, mas foi gol. Aí o Mauro gritou lá em casa, gol do Beto. Silêncio lá em casa, não. Foi gol do Robertinho. Chegou nas janelas, foi minha mãe e falou assim, mas tem certeza? Se a mãe pegou, é o contrário da mãe do Zico, né? Que fala gol do Zico, você não sabe fazer outra coisa na vida, a não ser gol. Então eu causei, levou 10 minutos para a família entender que era gol meu. Quando eles vieram comemorar, o Corinthians virou 3-1. Rivelino e Vaguinho viraram o jogo e acabou a graça. Então é isso, muitos poucos gols. Mas olha, quando você faz um cara que faz pouco gol, eu fiz 2 contra o São Cristóvão. Nem dormi no São Cristóvão. Imagina se eu faço uma final. Que eu tinha um ataque cardíaco. Mas vamos lá. Outra pergunta. É isso, cara. Como diria Dario, peito de ar, não tem gol feio. Não tem gol feio. Feio é não fazer gols. É rigorosamente isso. Vamos fazer um uma perguntinha rápida para ele responder nessa reta final do programa Que Delícia, pelo canal do Marcelo Johan, pelo canal Fluminense, do Cláudio Cotti, nas minhas redes sociais, Facebook, página e perfil do Ricardo Mazella, e a nossa Valéria Tomé também divulgando, a Paty venerando, cada vez mais o programa cresce, lembrando aos amigos que estão com a gente a importância dessas histórias, desses ídolos que engrandeceram, ajudaram a criar, a enaltecer e a melhorar a nossa história do nosso querido Fluminense Futebol Clube. Nós somos a história passa por Laranjeiras, e esses caras aí que estão passando pelo Que Delícia são responsáveis por essa construção. E hoje é o nosso querido Zé Roberto com a gente, um dos grandes ídolos do Fluminense, ídolo dentro e fora do campo, porque com seus artigos ele enaltece também, ele briga pelo Fluminense, ele quer ver o Fluminense lá em cima, e nós temos que tirar o chapéu para esse cara acima da média, por esse grande tricolor que é o Zé Roberto. Vamos fazer um bate-bola com ele rapidinho para encerrar, hein, Cláudio? Vamos lá, Mazella. Faz uma pergunta do bate-bola, aquelas perguntinhas, bem Marília Gabriela. Quem foi melhor? O que você gostou? Blá, blá, blá. Acho que o torcedor gosta. Vamos lá, Odair, começa contigo aí. Vou começar. Meu grande amigo, jogou muita bola no Fluminense, Zé Roberto. Você jogou de 71 a 76. Depois você foi jogar em outras equipes. Aquele time de 80, Paulo Goulart, Edivaldo, Tadeu, Edinho, Rubens Gasso, Delei, Gilberto e Mário, Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. Em 80, você já não estava mais. Vou falar especificamente do lado esquerdo. Você jogou na ponta esquerda. Você chegou a ver o início do Zezé, já falecido, ex-ponta do Fluminense, meu caro Zé Roberto? Olha, quando eu vi o Zezé estrear, eu vi o Mário e vi o Gilson Gênio. Os 3, para mim, me encantaram, porque pelo canhoto, né? Eu tenho uma admiração muito grande, eu sou torcedor da Argentina por causa dos canhotos que a Argentina produz. A capacidade de criar canhoto, Passarella, Messi, Maradona, Dátolo, os maiores do mundo, canhotos, com exceção do Rivelino e Gerson, são argentinos. E quando eu vi Mário começando, Mário Marques, Gilson Gênio e Zezé, eu falei, puxa, o Fluminense tem uma fábrica de canhotinhos habilidosos. Esses 3, para mim, foram fantásticos. Eu acho que o Gilson ainda chegou num patamar acima do Zezé e do Mário. Infelizmente, o Gilson também já nos deixou, né? É verdade. E o Mário hoje está em Portugal. O Mário hoje vive em Portugal e eu estou querendo fazer contato com ele para convidar também aqui do Que Delícia. Cláudio, você? O Zé Roberto, hoje em dia, ele ainda tem algum sonho em trabalhar com futebol? Pretende fazer alguma coisa pro futebol? Trabalhar, seja como treinador, supervisor de algum clube? Tem algum projeto ligado ao futebol? Ou só está no direito e na literatura? Olha, eu guardava até essa pergunta para encerrar, porque a resposta era um pouquinho longa, mas foi uma pergunta que eu gostaria de vamos dizer, ampliá-la para responder. Eu trabalhei em Xerém durante 87 a 92, em Xerém, do infantil até os juniores. E eu tive a oportunidade de ser campeão carioca infantil, juvenil, levar o time para as finais da Taça BH e Taça da de São Paulo.
E quando a oportunidade surgiu no profissional, o Edinho foi uma coisa inusitada. Talvez seja o momento mais triste da minha carreira profissional. Porque o Edinho me convocou para ser o auxiliar dele nas finais contra o Vasco 93. E o Edinho declarou a toda a imprensa que eu seria o treinador, o substituto dele. Ele falava para todo mundo. Eu tenho o Jornal do Brasil, o Globo, o Jornal do Esporte, Zé Roberto assume o lugar do Edinho. E o presidente Arnaldo calado, não falou nada. E eu já tinha acedido todas as divisões de base, mostrado o meu trabalho, falei, agora é minha vez, né? Todo mundo teve vez. O Gilson teve, o Rubem Galo teve. Mesmo que você perca o jogo seguinte, que era um torneio de São Paulo com o Palmeiras, você ia lá e perdeu, o interino sai fora, né? Mas era um sonho meu repetir como treinador o que eu fiz como jogador. Pô, treinei a equipe profissional do Fluminense. E o Edinho, acabou o jogo, nós pedimos para o Vasco, o Edinho me apresentou à imprensa, e eu perguntei para o Roberto Alvarenga, numa quarta-feira, Roberto, o que eu faço? Porque o presidente não me contratou, não efetivou, ele falou assim, Zé, vai para cá, vai para o hotel, eu estava no hotel no Rio, e no dia seguinte você nem saber, porque eu também não sei de nada, nem um supervisor sabia que é um treinador, substituir o Edinho no dia seguinte. Aí eu fui, né, porque você quando chega perto do teu sonho, você nem dorme, né, eu comecei a escalar o time para jogar contra o Palmeiras, que era o Nilberto, irmão do Nélio, que seria o meu camisa 10, queria ser a novidade dos juniores. Enfim, quando eu cheguei na Laranjeira, com treinador de júnior e cotado, metade dos repórteres passaram por mim. Pois é. Eu falei, porra, mas então não sou eu, né? Passou aquele bando, eu falei, caramba. Aí veio o Chimbica, me levou para um canto, pô, Zé, era a tua vez, né, cara? Mas o Nelsinho Rosa tem uma ligação muito forte com o Arnaldo. E ele foi o novo treinador. Aí eu, pô, não sabia nem o que fazer, peguei o ônibus, foi a viagem mais triste de volta para Três Rios. Aí chegando em casa, a minha esposa falou, poxa, que pena, né, você lutou tanto por isso. Eu falei, não, mas eu ainda sou treinador do Júnior, talvez eu tenha outra chance. Aí toca o telefone da Laranjeiras. Era o Paulo Alvarenga, supervisor do Júnior. Falou, Zé, falei, já sei, Paulinho, já sei que o mundo já acabou, não sou eu o treinador. Aí ele falou assim, não, mas tem coisa pior. Eu falei, o que é pior do que isso? Um sonho desse, e eu lutei tanto. Ele falou assim, o Nelsinho indicou o filho dele para ser o treinador de Júnior, você perdeu o cargo de Júnior também. Boa. Aí nesse dia, eu confesso a você que eu deixei um pouco de ser tricolor por algum tempo. Porque foi muito forte isso. Mas aí, vem cá, eu quero já apresentar essa moça aqui, que ela tem que aparecer. Eu estou com essa moça aqui, tricolor, mas ela é tricolor, de me colocar de castigo para ver o boteco do Fluminense. Ela é fã do Fred, ela está me resgatando, o nome dela é Maristela. Maristela, isso, bota a Maristela um pouquinho para cá, que agora ficou legal, estava cortando o rosto, isso, você coloca deixa gente aí. Bonita também na tela, né? São Que você é feio pra caramba, eu sei que a Maristela vem em você, mas de qualquer maneira, fazer o quê? O amor é lindo, fazer o quê? Né, Maristela? Fazer o quê? Não tem jeito. Saudações tricolores, Maristela. Saudações, boa noite. Inclusive, Boa Ricardo, noite. eu fiquei muito feliz quando o Zé comentou comigo que ia participar da sua live, porque eu já acompanho você há muito tempo. Muito obrigado. Desde quando você tinha um programa na TVE. Isso. De esportes. Eu sou tricolor doente, então eu sempre via seus programas na TVE. Desculpe, doente não. Doente é quem não é, mano. Doente é quem não é. Nós somos sadios. E só um detalhe, isso aqui não é uma live, tá? Isso aqui é um programa chamado Que Delícia, que tem como foco o torcedor do Fluminense, contando a história, Estela, de pessoas que ajudaram a construir a história do nosso Fluminense. E esse careca do seu lado, ele que está bebendo água, foi um dos caras importantes que ajudaram a elevar a história do nosso clube. Por isso que ele está sendo homenageado, por isso que ele vai ser visto a partir desta terça-feira por milhares de pessoas, porque ele contribuiu e ele tem um quinhão, ele tem um pedaço dele, só dele, por ele ter honrado e muito a nossa camisa. Entendeu? Fique orgulhosa dele. Muito orgulho dele, sim.
Eu só não sei o que você viu nele. Feio desse jeito, careca, mas enfim, eu não sei o que você viu nele, mas enfim, fazer o quê, né? O amor é lindo, fazer o quê? Ô, Mazela, deixa eu aproveitar mais um pouquinho a participação da Maristela. Eu quero perguntar para ela se ela está gostando do Fluminense na Libertadores, está confiante que o Fluminense chega lá? Claro! Vai ser a oportunidade da gente conquistar, da gente resgatar aquele título que seria nosso em 2008. 2008. Lembra, né? Calma. Entendeu? Foi roubado, sim. Olha só, Zé Roberto. Que ele está no lugar que ele sempre teve que estar. É verdade, Maristela, é verdade. O Cláudio, aquele vagabundo daquele juiz argentino, aquele desgraçado, Héctor Baldassi, esse cara, se um dia passar na minha frente, eu vou dar um soco na cara dele. Faz igual o Mário Sérgio. O Maracanã, o Brasil, o mundo nunca viu uma festa tão linda como foi a final da Libertadores. Olha só, daí, Cláudio, olha só, Zé. Escuta isso. Muito obrigado, Zé Roberto. A entrevista vai ser com a Maristela agora. Não, você não entendeu a brincadeira. A entrevista com a Maristela agora, você sai, só deixa ela, que ela é tricolor. Ela que vai ficar na entrevista. Senta aí, Zé. Senta aí. Volta, Zé. Volta, Zé. Volta, Zé. Pode voltar. Tá liberado, Zé. Tá liberado. Pô, mas não respondi a pergunta do Cláudio. Resumindo, né? Ele perguntou se ainda tem algum sonho. Eu tenho sonho, sim. Enquanto eu estiver fisicamente bem, mentalmente, produzindo, eu tenho sempre a esperança de contribuir de alguma maneira com o Fluminense. Eu acho que eu adoro Xerém, porque eu treinei Xerém no tempo que não tinha hotel, só tinha uma universidade de Sonley. Nós íamos de Tubarão, dar o treino, não tinha água, a gente fazia sustágio, comprava sustágio e o Jerônimo fazia mexida assim, no balde com madeira para os meninos se alimentarem. Quer dizer, eu peguei o Xerém na fase brava. Se um dia tiver uma oportunidade de eu trabalhar novamente nessas condições que eles trabalham hoje, porque o ex-jogador está fazendo falta nos grandes clubes. Dificilmente você tem um ex-jogador para orientar a garotada. O Botafogo, por exemplo, mandou recentemente o Leônidas embora. O Leônidas era o último. Manda o Cavalieri embora, outro goleiro. Agora o Leônidas não. O garoto entra no infantil e fala assim, meu filho, isso aqui é a casa do Garrincha, aqui é a casa da estrela solitária, isso aqui tem que ter respeito, tem que ter amor. O ex-jogador passa isso. E quando você tem menos ex-jogadores, você tem menos a história sua perpetuada. Eu, com 68 anos, estou nadando 2.000 metros e correndo. Você confirma, por favor, tá? É mentira, Terta! Ai, dela assim mesmo. Enquanto eu estiver fisicamente bem, mentalmente, eu acho que eu poderia continuar ajudando o meu clube de coração, que ela está ajudando a resgatar um amor que estava um pouquinho abalado. Adormecido. Maristela, Zé, chega um pouquinho para a sua direita, Maristela, só um pouquinho para poder... Isso, ficou legal. Mas é essa história. Eu te digo o seguinte, se essa atual diretoria não reconhecer o teu trabalho, o ano que vem, 2022, vamos ter eleições. E quem sabe... a gente pode resgatar que você merece toda a chance do mundo, eu falo de público aqui, toda a chance do mundo. Se em 2022 a gente conseguir mudar o Fluminense, que precisa ser mudado, a gente não pode confundir o trabalho de campo, que está sendo legal na Libertadores, com gestão do clube. E esse programa não é para falar de política, eu não falo de política aqui nesse programa. Aqui é para enaltecer e agradecer o que vocês fizeram pelo clube. Mas já como desviou um pouquinho, e com você o papo é meio diferente, a gente sai meio do tradicional, eu te garanto, se conseguirmos ter esse êxito, caso aconteça em 2022, pode pensar que você terá grandes possibilidades de voltar a dirigir um time das categorias de base do Fluminense. Estou falando de público, hein? Estou falando de público e nunca fiquei em cima do muro. A Maristela me acompanha, nunca fiquei em cima do muro. Vai falar, eu falo, às vezes, como você escreve coisas que as pessoas não aceitam, às vezes falo e as pessoas não gostam, não concordam. Mas eu prefiro falar do que me omitir. Então, essa foi minha carreira toda, também estou já meio devagar agora, mas eu falo aqui de público no programa Que Delícia, que tem uma grande aceitação, é visto pelo público tricolor em todo o Brasil, o programa vai ficar para sempre na internet, você está registrado na memória a sua participação
no programa Que Delícia, falando do Fluminense, o porquê de você estar sendo entrevistado, acabamos de falar aqui. E eu concluo e adiantando, conforme for em 2022, tudo caminhando bem, espero que se eu não foi alguma pessoa conhecida nossa, mas que tenha assumido, ou o próprio presidente, caso consiga a reeleição, que se lembre de você para que você volte e termine o seu trabalho no Fluminense Futebol Clube, mais do que merecido, viu, Zé? Que bom. Ficaria feliz. Seria um Não, prazer. pode ter certeza disso. Não é porque você é um cara legal, não é porque você namora a Maristela, não. É porque você tem competência, cara. É só por isso. Porque se fosse outra coisa, eu ficaria calado, mas a gente sabe da tua história, da sua caminhada, da sua dedicação, da sua inteligência, e com certeza como contribuiu e continuará contribuindo para o engrandecimento da nossa história. Nós estamos com 1h20 já de programa, acho que está na hora de encerrar, pô, o papo fluiu. Fala, daí, Júnior. Rapidamente, a pergunta vale para a Maristela e para o Zé Roberto. Os dois já foram vacinados? Eu já tive as 2 doses. Era muito novinha, né? Eu não. Odair, você só fala bobagem, Odair. Não vai falar que essa moça tem 22 anos, foi vacinado, está em 65 ainda? 60? Você, Odair, você não pode falar isso, Odair. Você não foi cavaleiro, Odair. Abre a janela e vai tomar um ventinho. 26 anos. Oi? Eu vou vacinar agora, então, Agora... Final de programa apoteótico com a gente aqui, muito bom. Odair, vou te matar, Odair. Vou dar uma de Mário Sérgio, vou dar um tiro em você, Odair. A minha pergunta... Nós somos na metade das escolas, vamos fazer o 2. Ô, Mazela, independente da idade da Maristela, ela pode ter 40, 50, 30 e pouco. Se ela trabalhasse num ramo fosse uma enfermeira, trabalhasse no hospital, já teria sido vacinada. Por isso, no ramo da educação. Você saiu bem, Odair. Conseguiu limpar a barra, Odair. Conseguiu. Eu acho que é isso, gente. Estamos aí com 1h20 aqui no programa Que Delícia, no canal do Marcelo Johan, no Facebook, nas páginas e perfil do Ricardo Mazella, no canal Fluminense do Cláudio Cotti e em várias outras plataformas você pode acompanhar o Que Delícia e dando sequência aos grandes ídolos da história do Fluminense Futebol Clube. Bom, se quiser terminar, alguém mais uma pergunta, só agradecer ao Zé Roberto. Vamos liberar? Como é que é, Cláudio? Eu quero só agradecer ao Zé Roberto, que eu já conheço há um bom tempo. O contato que eu tive com ele na Laranjeira, ele foi muito solícito comigo, foi muito bacana, é um cara gente fina, eu posso afirmar isso. É um cara que, quando é parado pelo torcedor, ele sempre dá atenção, conta as histórias. Então, o meu agradecimento a você, Zé Roberto, que se dispôs do seu tempo aí, junto à Maristela também, para poder bater esse papo conosco. O meu agradecimento também por tudo que você fez pelo nosso clube, pelo Fluminense. Muito obrigado. Eu te agradeço a gentileza. E isso fica o recado para o ex-jogador do Fluminense, né? O Fluminense tem uma torcida tão bonita que o ex-jogador vai sempre encontrar gente bonita para namorar. É verdade. Olha, eu conheci a Ana na arquibancada. Não, estou falando com jogadores da minha faixa etária que estão aí tristes. Participa do programa Que Delícia, que vocês vão pegar algo parecido. Ô Zé, você foi inábil, Zé. Você foi inábil agora. Você não foi inábil. Você foi inábil. Você falar igual a ela, não vou encontrar nunca, só eu. Oi, repete. A torcida tricolor é a mais bonita, não tem como. Ô, Maristela, eu conheci a minha esposa na arquibancada do Maracanã, no Fla-Flu, em que o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara no gol do Preto Casagrande. No Fla-Flu, 4-1 Fluminense. Conheci a minha esposa naquele dia. Muito legal. Só tricolor. Só tricolor. E você, Odair? Dona Alda, você conheceu na arquibancada também, Odair? Dona Alda? Não, eu conheci no colégio Senac, ali na Marechal Rondon, em 24 de maio, ali com o Marechal Rondon. Tá certo, então. A hora do amor, então, para encerrar. Olha só, que categoria, hein? Legal, que categoria, dona Maristela, hein? Que categoria. Eu acho que com essa imagem bonita, bota os dois na tela, Cláudio, na tela cheia. Vamos sair os três feios aqui, eu, você e o Odair. Vamos deixar. Com essa imagem
com essa imagem linda do Zé Roberto com Maristela, nós estamos chegando ao final de mais um Que Delícia e agradecendo de coração. Agora, mais a Maristela do que você, Zé, pela participação no programa Que Delícia, foi bem legal. Eu tenho certeza que a torcida tricolor aprendeu a gostar mais de você. Quem não te conhecia está te admirando. A garotada que não te viu jogar deve estar se lamentando por não ter te visto você vestir a camisa do Fluminense, agora em foto, em alguns filmes. Então, é essa a finalidade do programa. É uma reverência minha, do Cláudio e do Odair, e tenho certeza de toda a torcida por vocês, ídolos, que nos deram tanta alegria, e você que jogou no período mágico do Fluminense, que para mim foi o melhor período da minha vida, com todo respeito aos times tricampeões, ao Fred, aos brasileiros fantásticos, mas para mim, na memória, é o time de 69 a 76. Então, muito obrigado por tudo que você fez para engrandecer e contribuir pelo nosso Fluminense Futebol Clube. De coração, em meu nome, do Cláudio Cotti e também do Odair Júnior, um beijo para você, um beijo para Maristela, muito obrigado, e a gente vai seguindo aqui e sempre torcendo. O que eu te falei lá atrás agora, que se Deus quiser, a gente vai voltar e o teu sonho vai ser realizado. Assim eu espero. Então, muito obrigado mesmo, de coração, por ter vestido e por ser torcedor do nosso clube. Tá bom, irmão? Obrigado a vocês todos e até a próxima semana com mais um programa. Que delícia! Nós somos a história. Exatamente, nós somos a história. Somos todos tricolores. Saudações tricolores. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, família do Zé. Um beijo para todo mundo. Valeu. Cadê a galera aí? Mas vocês são traíras. Vocês são traíras. Vocês são traíras. Tchau, querida. Só para o Zé e para Maristela. Os outros são... Você é um incompetente, Zé Roberto. Você é um incompetente, Zé Roberto. Calma. E a sorte... Eu fico nervoso. Se fosse o Big Brother, eu estaria eliminado, né? Na hora. Seria o meu primeiro voto para te eliminar. Vamos ter para cima com a linda família do Zé Roberto. Com a linda família, muito obrigado. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, gente. Tchau, Claudinho. Tchau, Odair. Tchau.